Meu nome é Antônio e em meados dos anos 90, quando era jovem e tinha acabado de me mudar para Limeira, consegui um emprego como entregador em uma pizzaria. Era a primeira vez que eu morava em um lugar maior, com ruas complicadas e bairros aos quais eu ainda estava me acostumando. Não existiam smartphones nem aplicativos de mapas, então nos orientávamos com um mapa de papel e nas direções que os clientes passavam sempre tinha algum detalhe ou referência para não nos perdermos. Naquela noite, por volta das 9, um cliente ligou pedindo uma pizza e um refrigerante. O pedido era para um lugar um pouco afastado, em uma área rural onde eu nunca tinha ido. O chefe não pareceu gostar muito quando ouviu o endereço, mas como estava sozinho, me pediu para ir. Não demore, ele me disse com um tom estranho, quase como se estivesse me dando um aviso. Saí na bicicleta com o pedido bem seguro na mochila. A viagem estava me tomando mais tempo do que eu esperava. Cada vez o caminho ficava mais escuro e desolado. Não havia muitas casas por ali, apenas terrenos baldios e árvores balançando ao vento, com pouca iluminação além dos postes da estrada, cada vez mais espaçados. Olhava o mapa tentando me orientar, mas com a falta de referências claras comecei a me sentir perdido. Parei várias vezes tentando encontrar algum ponto que coincidisse com o que tinha anotado no papel, mas nada. Depois de dar algumas voltas sem encontrar nada, cheguei a uma trilha de terra que parecia levar a uma casa. Não tinha certeza se deveria seguir, mas esperava que alguém ali pudesse me dar instruções. A casa estava a uns 20 metros, cercada por mato alto, e parecia estar em estado lamentável. As paredes tinham rachaduras, as janelas estavam quebradas ou cobertas por tábuas velhas, e o telhado estava caindo. Ali percebi que talvez alguém tivesse me dado o endereço errado, ou que tudo aquilo fosse apenas uma brincadeira. Justo quando estava prestes a dar meia volta, ouvi um grito alto e claro que parecia vir da casa. Fiquei paralisado, pois era um som horrível. Olhei ao redor pensando que talvez alguém mais tivesse ouvido o mesmo que eu, mas não havia ninguém. Eu estava sozinho no meio do nada, e aquela casa, que à distância parecia abandonada, agora me fazia pensar que algo muito ruim estava acontecendo lá dentro. Quis sair dali, mas a vontade de ajudar e talvez um pouco de imprudência me fizeram decidir ficar. Às vezes a gente age por impulso, e foi isso que aconteceu comigo. Me aproximei agachado até uma janela quebrada pela qual podia ver uma luz tênue no interior. Quando olhei, me deparei com algo que nunca pensei que veria na minha vida. Dentro daquela casa, havia um grupo de pessoas vestidas com longas roupas vermelhas, todos de pé ao redor de uma mesa. Não era uma mesa qualquer, parecia mais um altar. Sobre ela havia uma mulher nua, completamente imóvel, e ao redor dela, aquelas figuras murmuravam algo, um cântico sombrio e em coro, extremamente perturbador. Não era português, espanhol nem qualquer língua que eu reconhecesse. As palavras pareciam carregadas de algo maligno, e o tom em que eram pronunciadas era macabro. A pessoa sobre a mesa tinha o rosto coberto, e embora eu mal pudesse ver, tive a impressão de que estava inconsciente, ou pior ainda, sem vida. Fiquei petrificado ao perceber que aquelas pessoas não estavam ali por acaso. Tudo parecia preparado para o que parecia ser um ritual horrível, o tipo de coisa que nunca imaginei presenciar. De onde estava, consegui ver objetos metálicos e facas, além de marcas pintadas no chão que pareciam símbolos estranhos. Desenhos que pareciam feitos com algo escuro e seco, como se fossem manchas de sangue. Minhas mãos começaram a tremer e suar frio. Queria sair correndo, mas algo me fazia continuar olhando. Quase não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo tão perto de mim. A cada segundo, sentia que a situação ficava mais perigosa e, de repente, um dos encapuzados levantou a cabeça e olhou para a janela, para mim. Vi claramente. Seu rosto estava nas sombras, mas percebi o brilho dos seus olhos e juro que ele sabia que eu estava ali.
Ele me olhava fixamente, como se tivesse sentido o meu medo por estar observando-os. Sem pensar duas vezes, saí correndo dali. Pulei na bicicleta como pude, enquanto ouvia gritos daquelas pessoas querendo sair para me pegar. O caminho de volta foi um inferno. Pedalava com todas as minhas forças, com os olhos fixos à frente, sem ousar olhar para trás. Minhas pernas doíam, mas não parei até chegar ao restaurante onde trabalhava. Quando entrei, mal conseguia falar. As palavras se embolavam e eu estava tão alterado que o chefe se aproximou para me acalmar. Contei a ele o que vi, os gritos, as roupas, a mulher na mesa, tudo. Só que sua reação não foi a que eu esperava. Em vez de parecer alarmado ou disposto a chamar a polícia, meu chefe me olhou em silêncio, como se estivesse decidindo o que dizer. Depois, sem olhar nos meus olhos, disse: "É melhor que não fale sobre isso, Antônio. É melhor não nos envolvermos com essas coisas, ou pode acabar muito mal para nós." Depois de ouvir isso, não soube o que responder. Olhei para ele sem entender, esperando uma explicação que nunca veio, e no fim apenas fui embora. Aquela noite não dormi. Passei a noite acordado, com o som daqueles cânticos e os gritos ecoando na minha cabeça. Não sei quanto tempo fiquei na cama, tentando me convencer de que tudo tinha sido imaginação, mas não consegui. Aquilo foi real, e o pior era que parecia que meu chefe sabia de algo. No dia seguinte decidi pedir demissão. Não conseguia voltar àquele lugar nem àquela bicicleta que tinha usado para chegar àquela casa amaldiçoada. Com medo preferi seguir em frente e esquecer, mas há coisas que a gente nunca esquece. Já se passaram muitos anos, mas nas noites em que o silêncio fica pesado, me lembro daquele olhar pela janela, daqueles cânticos estranhos e do rosto daquele homem que exalava pura maldade. Às vezes me pergunto o que aconteceu com aquele lugar, se alguém mais chegou a ver o mesmo que eu, ou se aquela casa ainda está lá. Sei que a cidade mudou muito desde então, mas sempre ficarei com a dúvida sobre o que realmente vi naquela noite. E por que meu antigo chefe parecia saber disso também? Eu tinha 25 anos quando voltei para a casa do meu pai. Eu havia saído de lá aos 8 anos e tudo tinha mudado. Tinha ido para a capital com minha mãe, mas ela já não estava mais nesse mundo e eu não tinha mais ninguém. Sentia falta de ter minha família por perto. Então larguei meu trabalho, fiz as malas com as poucas coisas que tinha e voltei para ficar. Meu pai me recebeu frio como sempre. Disse que eu procurasse trabalho logo e avisou que o trabalho no campo era muito pesado para mim, que eu não aguentaria e que queria ver quanto tempo eu duraria. Por sorte, meu tio, que sempre viajava entre várias vilas, me disse que parecia haver uma oportunidade de trabalho em uma vila a uns 40 minutos dali. E de fato precisavam de um guarda. Ninguém queria o trabalho. Era mal remunerado e perigoso, e ninguém queria estar naquela vila à noite. Me fizeram fazer um treinamento ali perto, mas ajudou o fato de eu ter trabalhado como segurança na capital. Me aceitaram imediatamente. Nas primeiras semanas eu chegava bem de madrugada na vila para me apresentar antes de amanhecer. Ia vestido com as roupas que me deram, usando uma motoneta que meu tio me emprestou. Lembro-me que no meu primeiro dia, quando estava chegando na entrada da vila, vi um velhinho descendo do monte, vindo de um caminho pelo qual nenhum veículo subiria, puxando uma carroça cheia de lenha. "Boa sorte, que Deus te proteja", ele disse. Perguntei se ele sabia quem eu era e ele respondeu que sim. Cuidado com os Silvas. Não são boas pessoas. Agradeci sem saber se realmente podia confiar nele ou se eram apenas fofocas da vila, e ele seguiu pelo caminho enquanto eu avancei e cheguei ao posto. Naquele dia, fiquei com alguém na primeira parte do turno, mas depois fiquei sozinho.
Em um desses momentos, enquanto estava descansando, tomando um refrigerante na frente de uma loja, um rapaz se aproximou de mim e disse que eu deveria ir com ele, que os irmãos dele queriam me conhecer e me convidaram para comer. Sou Santiago Silva, ele disse. Vamos nos ver muito. Me siga, é por aqui. O rapaz devia ter uns 17 anos, mas notei em seu tom certa autoridade, como se eu tivesse que obedecê-lo. Obrigado. Outro dia com muito prazer, eu respondi. Ele segurou meu braço com firmeza e disse: Vem, é por aqui. A senhora da loja percebeu e saiu, dizendo que eu não tinha tempo para as coisas dele, praticamente o expulsando dali. Depois ela me disse que eu havia feito bem, que nunca fosse com eles para o rancho deles e que tomasse muito cuidado ao andar sozinho. Acontece que aquela família era conhecida por controlar grande parte do que havia de ruim na vila, mas por alguma razão sempre eram intocáveis pela autoridade. Agradeci a ela e pensei no senhor da lenha, mas não o encontrei novamente até uma semana depois, quando cheguei igualmente cedo, antes do amanhecer. Lá vinha ele, descendo o caminho. Parei na estrada, o cumprimentei e ele respondeu de longe. Depois de quase 1 minuto, ele desceu até onde eu estava. Lembro-me bem como o cheiro de madeira recém-cortada era forte. Já conheci seus amigos, os Silvas, gente agradável, disse brincando. Ele sorriu com os poucos dentes que ainda tinha. Tem algo mais que preciso saber? Perguntei enquanto o senhor se afastava. Ele parou sua carroça e virou-se. Se você quer saber, eu te digo. Respondi que sim com a cabeça. Aqui os novatos não duram muito, principalmente os que querem fazer as coisas direito. Procure outro lugar. Está me dizendo para renunciar e ir embora? Perguntei. O senhor se afastou sem olhar para trás, apenas levantou a mão como em despedida. Fiquei ali, observando até que o senhor desapareceu numa vereda de terra. O resto do dia não parei de pensar no que ele disse. No final, tomei coragem para perguntar à senhora da loja, a mesma que espantou o tal Santiago alguns dias antes. Perguntei se podia confiar nela, porque me disseram algo que me deixava muito preocupado. Ela disse que sim, então eu contei. Ela não queria falar, mas percebi tudo em seu olhar. Ela disse que não tinha nada a dizer. A senhora acha que é melhor eu ir embora daqui? A senhora continuou com suas coisas sem me olhar. Insisti. Só me diga, senhora. Se me disser que fique por aqui, eu acredito. E se não quiser dizer nada, tudo bem. Ela se virou com o olhar fixo em mim, enquanto continuava a limpar o balcão. Seu olhar e seu silêncio foram claros para mim. E naquele momento, todas as coisas estranhas que meus colegas notavam, principalmente sobre o meu chefe, começaram a fazer sentido. Saí às 6 da tarde naquele dia, mas já tinha decidido que não voltaria. Ao sair da vila na minha motoneta, vi a trilha por onde o senhor da carroça tinha ido e quis passar para agradecê-lo. Basicamente, me despedir. Deixei minha moto no caminho e segui pela trilha. Ao fundo vi uma casinha de barro, mas quando cheguei, percebi que eram apenas 2 paredes em pé, só o esqueleto da casa. Dei a volta para ver se a trilha continuava, mas não. Ali terminava. Pensei que talvez o velhinho tivesse parado ali apenas para descansar, mas quando voltei para a trilha em direção à estrada, ouvi um assobio. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Absolutamente ninguém. Senti um calafrio, pois só se ouvia o vento. Sentia-me longe de tudo e já estava muito nervoso. Quando ia seguir pela trilha, vi pedaços de madeira entre as árvores, quase cobertos pelos galhos e pelo tempo. Aproximei-me, mas antes de chegar, reconheci. Embora parecesse estar ali há décadas se decompondo, reconheci. Era sem dúvida a carroça daquele velho, pois era feita à mão e presa apenas com cordas. Era ela, a mesma, mas evidentemente estava ali havia pelo menos décadas,
consumida pelas árvores. Renunciei no dia seguinte e meu chefe não parecia se importar, mas depois começou a me ligar. Ele disse que queria que eu ajudasse em algo com uma pendência que eles tinham, que nem precisava entrar na vila, que fosse direto ao rancho dos Silvas. Nunca voltei, nem em sonhos. Depois de uma briga com meu pai, acabei voltando para a capital, mas aquela lembrança do velho com sua carroça cheia de lenha antes do amanhecer sempre viverá comigo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sou agente da Polícia Municipal em um pequeno vilarejo no México, mais precisamente em Yucatán. É muito, muito pequeno, de verdade. Somos apenas alguns poucos policiais e quase sempre fazemos as rondas sozinhos. Existem muitos caminhos difíceis de localizar, até mesmo para aqueles que viveram a vida toda aqui, e gosto de percorrê-los para conhecê-los melhor. Quase nunca saio à noite, mas recentemente senti uma ansiedade e fui dar uma volta por esses lugares. Aqui a vegetação cobre tudo e os caminhos parecem iguais, mas aos poucos fui aprendendo a identificá-los. Quem já teve a oportunidade de visitar pontos turísticos em Yucatán ou Quintana Roo pode imaginar o tipo de caminho e vegetação a que me refiro. Lembro-me que estava em um desses caminhos, uma longa reta, quando vi as luzes de um carro ao longe. Em seguida pareciam ter virado e desaparecido. Mesmo estando prestes a voltar, decidi seguir um pouco mais para ver do que se tratava. Eram 3 da manhã e normalmente não há nenhum movimento por lá. Quando cheguei a uma curva no mesmo caminho, percebi que ele se dividia em 2. De um lado parecia um caminho bem desgastado, do outro, outra longa reta. Não me lembrava dessa bifurcação e não tinha mais certeza de onde estava, mas sabia que era um caminho bem longo, pois vi novamente ao longe as luzes do carro que depois se apagaram. Pensei que talvez tivessem desligado, e isso definitivamente me pareceu algo suspeito. Aqui não há muito crime organizado, mas ainda assim fiquei receoso de me aproximar. Precisava ser cuidadoso, mas tinha que investigar. Ao chegar ao final daquela reta, percebi que estava perdido. Pelo estado ruim do terreno, percebi que era um caminho pouco utilizado. Não tinha sinal no celular e fiquei envergonhado de perguntar pelo rádio ao meu colega na base. Algo me dizia que se eu seguisse um pouco mais, acabaria chegando a um dos caminhos principais. No entanto, já não sabia como voltar se decidisse retornar. O pior que poderia acontecer era amanhecer e alguém me encontrar ali passando pela vergonha de ser o policial que se perdeu. Seguia devagar, quase parando, verificando o celular, quando notei que apareceu um pouco de sinal e logo desapareceu. Parei o carro. Como queria esticar as pernas, desci da viatura e caminhei um pouco para trás, tentando recuperar o sinal. Foi quando ouvi algo entre as árvores à distância. Corri de volta para a viatura e acelerei para sair daquela área, seja o que fosse. Nunca tinha ouvido um som assim. Não era de nenhum animal que eu conhecesse. Alguns quilômetros depois encontrei outra bifurcação. O caminho se dividia novamente e eu não fazia ideia de para onde seguir. Tentei confiar no meu instinto e ir na direção que achava levar a uma estrada. Ouvi novamente, dessa vez mais perto. Embora eu avançasse tão rápido quanto o caminho permitia, o som continuava. Mesmo àquela hora, o calor estava sufocante e estava começando a ficar nervoso, pois, como todos sabem, o México não é um país muito seguro. Eu já tinha certeza de que estava fora da minha jurisdição e comecei a relatar o ocorrido. Ainda não consegui nenhum tipo de contato. De repente avistei luzes à distância, as mesmas que pensei ter seguido antes. Pararam, depois viraram, e o veículo ficou de frente para mim.
Estávamos a uma boa distância, mas como o caminho era completamente reto, podíamos nos ver claramente. Peguei minha arma, avancei e tentei relatar novamente no rádio. O carro também avançou em minha direção, e nisso ouvi uma voz, distante, que parecia estar reportando algo, mas não reconheci, como se viesse de outro canal. Liguei a sirene e, de repente, o outro carro também fez o mesmo. Diminuí a velocidade e parei a viatura. À minha frente havia outra viatura de onde desceram 2 policiais com armas em punho e eu também desci. A adrenalina me fez agir, embora eu estivesse em desvantagem. Nos identificamos e percebemos que éramos todos policiais, mas eles eram de Quintana Roo. Perguntei onde estávamos e se eu tinha ido tão longe, mas eles também não sabiam. Eles se perderam enquanto seguiam um veículo suspeito e pararam quando ouviram algo que não podiam identificar. Percebi que o mesmo havia acontecido comigo. Continuamos tentando nos comunicar com a base enquanto um dos oficiais dizia repetidamente que isso já tinha acontecido anos atrás e que não deveríamos estar ali. Foi então que aconteceu a parte mais assustadora. De repente houve um silêncio total. Tudo ficou em completo silêncio. Todos olhamos para o mesmo ponto entre as árvores. Não podíamos ver nada, mas tínhamos certeza de que havia algo lá. Não consigo explicar, mas todos segurávamos nossas armas. Houve um movimento e, de repente, todos os sons da natureza voltaram de uma vez, e eu vi algo, mas não tive coragem de dizer. Passavam das 4 da manhã quando uma caminhonete com 2 senhores idosos que iam trabalhar passou por nós. Eles riram um pouco quando pedimos direções, mas nos guiaram por mais de meia hora por caminhos que eu nunca tinha visto antes. Finalmente chegamos a uma estrada e cada um seguiu seu caminho. Eu estava muito mais longe do que imaginava. Enquanto dirigia pela estrada, já com sinal de rádio, comunicando-me com minha equipe, não conseguia parar de pensar naquilo, na figura que vi na escuridão, aquele rosto de pedra e o penacho que se estendia até a altura das árvores. Sei que minha imaginação pode ter exagerado, mas foi como se, naquele momento, tivéssemos encontrado um deus antigo ou uma criatura ancestral da floresta, algo que despertou meus medos mais profundos como nunca antes. Não tenho medo de nada sobrenatural, mas aquilo era algo completamente diferente. Um encontro que não desejo a ninguém. Quando eu estava na faculdade, costumava cuidar da casa de uma família quando eles saíam para as férias anuais. Tive algumas experiências assustadoras e estranhas lá, mas a que quero contar hoje foi a que me fez parar de cuidar da casa para eles. Eu estava na casa dos 20 e tentava me virar financeiramente, então cuidar de casas era um dos vários bicos que eu fazia. A família ia passar 2 semanas de férias no exterior e ficariam sem comunicação. Se algo desse errado, eu teria que chamar a polícia ou parentes deles, dependendo da situação. Já havia tido algumas experiências esquisitas naquela casa antes, mas nunca assustadoras o suficiente para me afastar, pois eles me pagavam muito bem. Eu trabalhava em um abrigo de animais e entendia bem de cuidados com bichos, especialmente gatos. A família tinha 4 gatos muito bem comportados. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Eu dormia no quarto de hóspedes e ia para a faculdade a pé, já que eles moravam perto e isso me poupava dinheiro com estacionamento e alimentação. Depois de alguns dias, as coisas começaram a ficar estranhas. Meu namorado da época veio jantar comigo para fazer companhia, pois sabia que eu sempre ficava um pouco desconfortável naquela casa. Ficamos no quarto de hóspedes assistindo TV e comendo, até que ele disse que precisava ir embora. Achei que ele ficaria para dormir, mas naquela noite ele disse que tinha um forte pressentimento de que precisava dormir em sua casa. Ele me aconselhou a fazer o mesmo, porque o sentimento dele era muito ruim.
Naquele momento, era quase meia-noite, e para ser honesta, eu não queria voltar para minha casa. Minha relação com minha família era complicada, e não me dava bem com meus pais. Cuidar da casa dessa família era o único tempo que eu tinha longe de casa e não queria desperdiçá-lo. Meu único irmão, que também é meu melhor amigo, já havia saído de casa por causa do ambiente tóxico e, sinceramente, a casa não parecia mais um lar sem ele. Eu disse a ele que ficaria bem e trancaria a casa depois que ele saísse. Ele ainda estava inquieto e tentou me convencer a ir embora novamente, dizendo que, embora já tivesse dormido lá antes, naquela noite a casa parecia estranha. Achei que fosse por causa da idade da casa, com mais de 1 século de existência, mas ela havia sido reformada recentemente, então me senti mais segura. Após ele sair, tranquei todas as portas e janelas e ativei o alarme de segurança. Quando finalmente me deitei, a TV começou a ligar sozinha. Pensei que talvez estivesse sentado no controle remoto, mas o vi na mesa de cabeceira. Desliguei rapidamente a TV, mas logo ela ligou novamente, sem nenhum canal sintonizado, apenas uma tela preta e branca. Continuei desligando e ela continuava ligando. Comecei a ficar nervosa e acabei desligando a TV da tomada. Embora já tivesse tido experiências estranhas naquela casa antes, isso nunca havia acontecido. Decidi que era só um problema de fiação e fui dormir no sofá. No dia seguinte, meu namorado voltou e contei o que aconteceu. Ele disse que eu deveria ter ido embora. Estava assustada, mas, para ser sincera, ainda era melhor do que lidar com a minha família. Naquela noite, jantamos juntos e assistimos a um filme na sala. Preciso explicar a estrutura da casa para o próximo acontecimento. A casa tem 2 andares. A entrada dava direto na sala, e o segundo andar, na verdade, era o porão, que funcionava como uma sala grande com um quarto extra. As escadas que levavam ao porão eram extremamente rangentes e assustadoras, algo que não entendi por que não foi consertado na reforma. Os gatos gostavam de ficar por perto, mas não necessariamente no colo. De todos os 4, um era o mais jovem, com cerca de 3 anos, um pouco menor que os outros. Naquela noite, enquanto assistíamos ao filme, meu sangue gelou ao ouvir sons vindos do porão, como um choro de bebê. Meu namorado olhou para mim, perguntando em silêncio se eu também estava ouvindo. Lembrei-me de que, às vezes, os gatos emitem sons parecidos com o choro de um bebê quando estão em perigo. Percebi que só contava 3 gatos. O mais jovem estava ausente. Desci até o porão e o encontrei preso no quarto extra. Ele era menor e mais enérgico e, de alguma forma, fechou a porta atrás de si. O levei de volta para cima e continuamos o filme. Pausamos depois para alimentá-los, pois os donos tinham uma rotina rígida para as refeições dos gatos. A estação de comida dos gatos ficava na cozinha, que era a área de conexão com o porão. Depois da refeição, os gatos costumavam se afastar para dormir em algum quarto, um comportamento normal durante todos os anos que cuidei deles. Terminamos o filme e fomos jantar, mas ouvimos de novo um choro vindo do porão, desta vez mais alto, pois estávamos mais perto. Sem ver nenhum gato por perto, desci as escadas chamando o nome do animal, mas com cada passo, o choro ficava mais alto. Ao chegar no porão, o som parou abruptamente. Procurei em todos os lugares, mas não havia nenhum gato. O medo começou a tomar conta e subi as escadas correndo. Ao voltar para a cozinha, senti um frio no corpo ao ver meu namorado com um olhar horrorizado, rodeado pelos 4 gatos. Ele me disse que, enquanto eu descia, os 4 apareceram ao mesmo tempo, vindos dos quartos. Nenhum gato esteve no porão o tempo todo. Empacotei rapidamente minhas coisas, coloquei-as na mochila e saímos da casa juntos. No restante da semana, só voltei para limpar a caixa de areia e alimentá-los uma vez por dia. Sei que quebrei a rotina deles, mas naquela altura não me importava mais. No último dia tranquei a casa
Devolvi a chave no esconderijo, agradeci pela oportunidade e disse que não voltaria mais. Passei a odiar aquela casa e, olhando para trás, percebo que as experiências que tive ao longo dos anos pareciam estar se intensificando. Ainda consigo me lembrar da ligação que fiz para meu irmão enquanto voltava para a casa dos meus pais depois do incidente. Me senti ainda pior quando ele revelou que também teve uma experiência naquela casa, mas escondeu de mim para não me assustar, já que sabia que eu tentava economizar para me mudar. Isso foi há algumas semanas e quero dizer que nunca tive alucinações antes, nem tive qualquer outro encontro com crianças de olhos negros. Eu estava voltando para casa tarde da noite, depois de levar meu Golden, Julius, para nadar. Moro em uma cidade pequena na Austrália, a uns 40 minutos de casa até o lago. Acho que já era por volta das 2 da manhã. Aquela noite eu simplesmente não conseguia dormir, então levei Julius para nadar. A ida e o tempo no lago foram tranquilos, mas foi na volta que o encontro aconteceu. Eu estava dirigindo para casa e ficando realmente sonolenta, muito sonolenta mesmo. Sem querer causar um acidente, parei em uma área de descanso e reclinei o banco do passageiro. Antes de realmente dormir, deixei Julius sair para ele fazer suas necessidades. Normalmente ele daria uma volta antes de ir ao banheiro e voltar, mas dessa vez ele ficou muito perto de mim, sem cheirar nada. Além de mim, havia 2 outros caminhões parados no descanso, e o resto do lugar estava vazio. Era cercado por uma floresta com apenas um pequeno banheiro nas proximidades. Eu estava com frio e cansada, então esperei alguns minutos e coloquei Julius de volta no carro. Tranquei as portas e não sei quanto tempo demorou, mas finalmente consegui descansar. Acordei em algum momento com Julius choramingando, e o que pensei ser passos e sussurros do lado de fora do carro. Fiquei congelada e estiquei os ouvidos. Nada. Ignorei e me sentei, precisando usar o banheiro. Comecei a me sentir estranhamente inquieta, mas também ignorei isso. Fui abrir a porta quando ouvi uma batida rápida e suave na janela do lado do motorista. Virei-me e vi 2 meninas do lado de fora. A mais velha parecia ter cerca de 13 anos e a mais nova uns 6. Ambas tinham as cabeças abaixadas. Quando olhei para elas, senti-me horrorizada. Imediatamente me senti mal por me sentir assim. Tão mal que esqueci as perguntas lógicas como: por que 2 crianças estavam em um posto de caminhões a meia hora da cidade às 4 da manhã? Não havia outros carros, então elas saíram dos caminhões? Dos 2 caminhões de trabalho? Talvez um dos caminhoneiros estivesse com as filhas, mas onde estavam os pais delas? Queria que uma dessas perguntas tivesse vindo à mente primeiro, mas não foi o caso. Você pode nos levar até a cidade mais próxima? Estamos perdidas, disse a mais velha, ainda com a cabeça abaixada. Sua voz era suave, mas áspera, como se um robô estivesse falando palavra por palavra. Eu estava apavorada e comecei a sentir um frio na barriga. Como ela sabia que tinha minha atenção se nem estava me olhando? Onde estão seus pais, querida? Perguntei o mais calmamente que pude. Estão na cidade, ela respondeu. Por favor, senhora, está frio, falou a mais nova. Antes que eu percebesse, estava no banco do motorista, destrancando a porta para deixar as crianças entrarem. Foi quando Julius, que geralmente é amigável, rosnou e latiu para mim, me despertando do transe. Tranquei a porta novamente e, naquele momento, a menina mais velha agarrou a maçaneta do lado de fora, tentando abrir a porta. Então, ela olhou diretamente nos meus olhos. Seus olhos eram completamente negros, como se a pupila ocupasse todo o olho. Por um momento, fiquei em choque e tomada pelo medo. A próxima coisa que me lembro foi de acelerar pela rodovia. Ao olhar pelo retrovisor, vi as 2 meninas me encarando.
ambas com aqueles olhos negros e assustadores. Transformei aquela viagem de meia hora em um trajeto de 8 minutos. Rodei pela cidade até o amanhecer, com medo de sair do carro ou de parar no escuro. De vez em quando, a luz do sensor da minha casa acende, o que tem acontecido com mais frequência ultimamente, mas isso pode ser apenas coincidência. As meninas poderiam ser filhas de um dos caminhoneiros que estavam parados no descanso, ou apenas crianças querendo assustar usando lentes de contato. Quem sabe eu estava apenas muito cansada e tive uma alucinação muito assustadora. Quanto à luz do sensor, é uma cidade pequena. Podem ser animais selvagens ou alguém passando. Tudo o que sei é que, seja o que for que elas eram, me deixaram perturbada. Boa tarde, DP. Eu já compartilhei outras vezes esse relato, mas gostaria que você contasse anonimamente um evento que aconteceu comigo quando eu era entregador de comida, junto com meus colegas que trabalhavam no restaurante. Consideramos esse episódio algo de natureza paranormal, pois não conseguimos encontrar uma explicação lógica. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu trabalhava como entregador em uma pizzaria chamada La Júlia. Certa noite, perto do horário de fechamento, recebemos um pedido e eu fui designado para fazer a entrega. Lembro-me claramente de que o pedido estava registrado no nome de Paulina. Esperei a pizza ficar pronta e, em seguida, parti para fazer a entrega. No entanto, o endereço fornecido me levou a uma escola abandonada que estava em péssimo estado. Lembro-me que essa escola tinha sido fechada alguns anos antes, devido a um evento trágico e triste. Durante uma aula, vários professores estavam reunidos para um curso quando houve um vazamento de gás, resultando em uma explosão no auditório. Muitas vidas foram perdidas, e foi um evento extremamente trágico na minha cidade. O local estava vazio, e confesso que tive medo de que alguém tivesse fornecido aquele endereço como uma brincadeira. Andei pelo local para verificar se eu havia cometido algum erro, mas, para minha surpresa, aquele era mesmo o endereço certo. Liguei para a pizzaria para explicar a situação e perguntar se deveria voltar ou o que fazer. Meu colega me instruiu a esperar, enquanto ele verificava o número de telefone de onde o pedido havia sido feito, usando a lista telefônica da época. Quando ele me ligou de volta, senti arrepios ao ouvir a confirmação de que o número pertencia àquela escola abandonada. Houve um silêncio durante a ligação, enquanto eu estava parado em frente àquela escola assustadora e escura. Assustado, desliguei imediatamente e saí de lá. Quando voltei para a pizzaria, meus colegas estavam igualmente surpresos com a situação. Disseram que tentaram ligar várias vezes, mas o número estava fora de serviço. Juro que senti calafrios, mas o ápice do terror foi no dia seguinte, quando um colega trouxe um jornal antigo que sua mãe guardava. Nele, havia a notícia sobre o que havia acontecido naquela escola, com os nomes de algumas vítimas, incluindo uma professora chamada Paulina. Não sei se foi uma coincidência ou o que realmente aconteceu, mas foi algo extremamente macabro que ainda me arrepia contar. Embora não possamos garantir nada, a natureza misteriosa desse acontecimento me levou a compartilhá-lo. Isso aconteceu em julho do ano passado. Minha casa estava com problemas grandes e fiquei sem energia por vários dias enquanto fazia reparos. Eu trabalhava de casa, então isso foi um problema sério e, no fim, tive que alugar um Airbnb para ficar por alguns dias até a energia ser restaurada. Eu não moro em uma cidade grande, então não havia muitas opções de Airbnbs perto de mim. O mais próximo, com um preço razoável, ficava a cerca de 50 minutos de carro da minha casa.
Era numa área ainda menor e mais isolada da cidade, frequentemente referida como uma das piores regiões para se viver. Mas eu só ficaria por alguns dias, então a economia valia a pena, pelo menos pensei. Quando cheguei, fui direto para dentro e basicamente direto para a cama, exausto com tudo o que estava acontecendo com a minha casa. De manhã levantei cedo e comecei a montar meu notebook e espaço de trabalho. Pouco antes de começar a trabalhar, houve uma batida na porta. Eu fiquei em dúvida se deveria abrir porque nem era minha casa, mas achando que poderia ser o proprietário ou algo assim, fui ver quem era. Na varanda havia um homem, talvez com 30 anos e coberto de tatuagens. Ele não parecia o dono ou mesmo um vendedor. Sem saber por que ele estava lá e sem realmente querer saber, decidi deixar para lá. Afastei-me da porta e voltei para a mesa, terminando de me preparar e começando a trabalhar. Tive algumas reuniões e muito trabalho para recuperar do tempo ausente nos últimos dias. Acho que não saí da mesa até às 20 horas, e mesmo assim estava considerando voltar ao trabalho depois de sair para buscar o jantar. Só que alguns minutos depois de voltar e começar a comer, outra batida veio da porta. Levantei-me imediatamente e fui ver quem era, e não fiquei surpreso ao ver que era o mesmo homem de antes. Mas o que ele poderia querer de mim tão tarde da noite? Eu estava mais irritado do que preocupado, mas novamente apenas me afastei da porta e voltei a comer meu jantar. Depois de 30 minutos, por volta das 22 horas, decidi trabalhar por pelo menos mais 1 hora. Estava cansado, mas o trabalho precisava ser feito e adiar para o dia seguinte só me deixaria mais estressado. Coloquei meus fones de ouvido e tentei me concentrar por mais 1 hora. Consegui fazer muita coisa e, uma vez satisfeito, finalmente fechei o notebook para dormir. Não tinha percebido o quão escuro tinha ficado. Acho que a tela do meu notebook era a única luz que eu tinha acesa. Fui até a frente e acendi a luz, e um calafrio correu instantaneamente por mim. No corredor da frente havia pegadas fracas, mas inconfundíveis. Olhando ao redor, elas estavam por toda parte, indo até atrás da mesa onde eu estava trabalhando. As segui, devagar até a porta dos fundos que estava entreaberta. Nem sei descrever o que senti. Era puro horror e apenas momentos depois, passos começaram a descer as escadas. Eram lentos e cuidadosos, mas quando chegaram ao fundo, um homem espiou no corredor e olhou diretamente para mim. Era o mesmo homem, facilmente reconhecível com todas as tatuagens e tudo mais, e ele parecia surpreso em me ver andando por aí, mas essa surpresa rapidamente se transformou em raiva. Seu rosto não tinha emoções além de irritação e raiva. Eu ia tentar dizer algo, mas nenhuma palavra saiu, e com meu coração disparado no peito, me virei e corri pela porta dos fundos. Corri pelo quintal e entrei em algumas árvores atrás das casas. Sentei-me atrás de uma árvore e tirei meu telefone, começando a discar para a polícia, mas rapidamente desliguei quando ouvi passos correndo em minha direção. Não esperava que ele me seguisse, mas felizmente ele passou sem me ver e continuou a correr no meio da floresta. Uma vez em contato com a polícia, voltei ao Airbnb e esperei por eles. Dei uma descrição detalhada do homem e eles o encontraram no dia seguinte. Foi confirmado que era ele pelas tatuagens que notei, e ele havia invadido várias casas nos dias anteriores, fazendo coisas horríveis com quem morava nelas. Coisas que prefiro não mencionar, mas que todos devem imaginar. Não sei o que ele planejava fazer comigo, mas posso descansar tranquilo sabendo que ele não poderá fazer nada mais. Quando eu estava na adolescência, meus pais e eu nos mudamos quase para o outro lado dos Estados Unidos. Em Massachusetts, morávamos em uma cidade grande onde tínhamos um pequeno apartamento no centro. Naquela época, o crime estava ficando muito ruim na nossa área, e isso foi parte do motivo pelo qual meus pais decidiram se mudar.
Nossa nova cidade tinha apenas cerca de 8.000 pessoas e era uma comunidade rural. Nossa casa ficava na parte principal da cidade, então eu podia ir à escola a pé ou de bicicleta. Era a principal escola da área e muitos dos outros alunos vinham de ônibus de algumas das comunidades mais remotas. Começar em uma nova escola era assustador, porque eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo. Demorei anos para fazer os amigos que tinha na cidade e começar de novo seria difícil. Eu sabia disso desde o início. Em um dos meus primeiros dias na escola, minha professora me fez ficar na frente da classe e me apresentar. Eu sei que ela estava tentando ajudar, mas quase desmaiei. Algumas das outras meninas devem ter percebido isso porque ninguém nunca me convidou para sair. Sou uma garota a propósito. Fiquei sozinha nas primeiras semanas, mas eventualmente comecei a me acostumar. Provavelmente a primeira pessoa a realmente falar comigo foi um garoto chamado Sam. Ele parecia amigável o suficiente e, apesar de algumas diferenças, nos tornamos amigos. Sam era um pouco estranho, mas eu não estava em posição de ser exigente, então não me importava. Sempre que eu o via na aula, ele estava rabiscando algo em seu caderno. Uma vez, olhei para o que ele estava desenhando e parecia algum tipo de coisa de terror. Isso não me incomodou muito, porque muita gente gosta disso. Ele também era um pouco excluído, com apenas alguns amigos na escola. Ele não era popular nem nada, nem de longe. Sentávamos juntos na maior parte do tempo no almoço com alguns de seus outros colegas. Ambos eram garotos, e eu nunca realmente me conectei com nenhum deles. Embora eu estivesse feliz por ter alguém com quem sentar, ainda queria ser aceita por algumas das meninas. Mas eles eram os únicos que falavam comigo. Então o que eu poderia fazer? Um dia no almoço, Sam me convidou para ir à casa dele. Como foi a primeira vez que fui convidada para algo fora da escola, fiquei feliz. Ele morava em um lugar isolado, longe da cidade. Ele já tinha mencionado isso para mim antes. Concordei em ir, pensando que seria uma boa maneira de fazer novos amigos. Disse a ele que estava dentro e então avisei minha mãe naquela noite. Na sexta-feira, fui para a casa dele depois da escola. Sam já tinha carteira de motorista e estava dirigindo uma caminhonete velha que eu presumi pertencer a seus pais. Era uma viagem de cerca de 45 minutos e quando chegamos, notei que não havia sinal de celular. Isso me deixou um pouco nervosa, mas ignorei o sentimento. Era uma casa térrea de aparência antiga, em um terreno sujo, em frente a um pomar, presumo. Não sabia onde a propriedade dele começava e terminava, mas parecia que ele morava em uma fazenda. Parecia mal conservada por fora, e havia vários outros carros antigos ao redor da casa, não muito diferentes do que ele dirigia para a escola. Entramos, e Sam me mostrou a casa, que estava surpreendentemente arrumada considerando a aparência por fora. Notei que não havia ninguém lá, o que achei estranho. Ele mencionou que tinha um irmão mais velho, que já havia se formado. Quando perguntei onde todos estavam, Sam me disse que estavam fora visitando a família. Depois de um tempo, ele foi ao banheiro. Ficando sozinha, não resisti à vontade de dar uma olhada. Abri uma das gavetas da cômoda dele e lá havia uma arma. Tínhamos apenas 16 anos, então não havia como ele possuir uma legalmente. Sabia que armas de fogo eram mais comuns no campo, então não foi tão chocante. Mas vim da cidade onde ninguém tinha uma arma, e isso me deixou ainda mais desconfortável. Ficamos na sala de estar conversando por cerca de meia hora antes que eu começasse a querer ir embora. Sam era um cara estranho, e eu comecei a ficar desconfortável estando sozinha com ele. Quando concordei em ir à sua casa, pensei que mais alguém estaria lá, pelo menos os pais dele, talvez até alguém da escola. Foi difícil reunir coragem, mas eventualmente pedi a Sam para me levar de volta. Assim que fiz isso, ele começou a ficar bravo. Tentei acalmá-lo porque precisava de uma carona, especialmente porque meu telefone não funcionava lá,
Realmente precisava que ele me levasse. Ele estava se aproximando de mim e eu estava me afastando. Levantei do sofá e caminhei para o outro lado da sala e peguei meu telefone fingindo ler uma mensagem. Ah, minha mãe acabou de me mandar uma mensagem, eu disse, tentando soar calma. Fingi digitar de volta, esperando que ele pensasse que eu estava em contato com ela. Talvez se ele pensasse que eu tinha sinal, ele me deixaria ir. Naquela altura, eu tinha desistido da carona, só queria sair dali. Pareceu funcionar e fui para a porta da frente, saí da casa e andei o mais rápido que pude. Olhei para trás uma vez e Sam estava lá na varanda me observando. Ele tinha uma expressão neutra no rosto, o que me assustou muito. Embora eu estivesse sozinha no meio do nada, fiquei aliviada por estar fora da casa dele. Comecei a caminhar de volta para a cidade, mas era longe. Quase 1 hora depois, verifiquei meu telefone e vi que tinha sinal, e liguei para minha mãe e consegui uma carona para casa. Ela insistiu em saber o que aconteceu, mas não disse nada. Estava apenas feliz que tinha acabado. Depois daquele dia, evitei Sam completamente. No entanto, cerca de 1 semana depois, ele parou de ir à escola. Não demorou muito para que começassem a circular rumores. A maioria das pessoas dizia que ele havia sido preso por algo, mas os detalhes eram confusos. Ouvi um cara dizer que era por drogas, outro disse que ele matou toda a família. Infelizmente, o último estava muito mais próximo da verdade. Quando a verdade finalmente veio à tona, descobri que os pais de Sam estavam de férias quando estive lá, mas o irmão mais velho dele não foi com eles. Sam havia atirado no irmão algum tempo antes de eu ir à casa dele, e o corpo ainda estava lá quando eu estive na casa. Ainda não sei se a arma que vi foi a que ele usou, porque provavelmente haviam outras. Nunca mais o vi, e assim espero. Agradeço a Deus por ele ter me deixado ir, sem ter me feito qualquer mal. Ainda hoje minha ficha não caiu do quão perto da morte eu estive.